Tá, então hoje nossa aula, né, como o professor já havia dito, vai ser de resolução de exercícios de infravermelho. A primeira coisa que eu quero trabalhar com vocês é a questão, o conceito de IDH, né, que eu acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar, que é o índice de deficiência de hidrogênio. Acho que todo mundo já ouviu falar desse conceito. Então, o IDH, ele vai ajudar a gente, né, a propor estruturas na hora de interpretar o infravermelho. Então, por exemplo, se o IDH for 1, pode haver uma dupla, duas duplas e assim por diante. Isso a gente vai trabalhar com vocês mais para frente. Aí a nossa primeira tarefinha, né, é justamente, eu trouxe aqui fórmulas moleculares para a gente calcular o IDH. E qual seria a fórmula do IDH? Número de carbonos, né, na estrutura, número de carbonos menos o número de átomos monovalentes, ou seja, o número de átomos que faz apenas uma ligação, dividido por 2, mais o número de átomos trivalentes, átomos que fazem 3 ligações, dividido por 2, mais 1. Beleza? Então, aqui nessa primeira fórmula, C6H12, a gente tem o IDH aqui, né? Vai ser 6 carbonos, 12, que a gente tem o hidrogênio que faz apenas uma ligação, temos 12 hidrogênios, não temos nenhum átomo trivalente, mais 1, e o IDH é 1. Sendo o IDH 1, o que a gente pode dizer com relação o que poderia conter nessa estrutura? Alguém pode me dizer? Isso pode ser uma ligação dupla, um ciclo também da IDH1. Nessa segunda aqui, a gente tem C6H5 cloro. Então, vamos ter 6 carbonos. E aqui, em átomos monovalentes, a gente tem 6, né? Porque a gente tem 5 hidrogênios. Hidrogênio faz apenas uma ligação. E um cloro. Cloro também faz uma ligação. Então, dá IDH igual a 4. IDH igual a 4, então a gente já tem aí algumas possibilidades a mais, certo? Primeiro, pode ser uma ligação tripla e uma simples. Na verdade, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é ligação tripla tem IDH 4, certo? Anéis aromáticos também tem IDH 4, porque no anel a gente tem 3 ligações duplas e um ciclo. Então, daria um total de 4, enfim. Aí a gente tem que ficar brincando, né, com essas possibilidades de ter dupla, tripla, ter um ciclo e ter dupla e tripla. Pensar nessas possibilidades no que diz respeito ao IDH. Então, ele vai ajudar a gente a dar um norte a pensar na estrutura, né, que condiz com essa fórmula molecular. Aí aqui eu trouxe essas duas outras fórmulas que é para vocês tentarem fazer aí. Vamos pensar no caso de uma dupla, né? Quando os 2 carbonos deixam de fazer uma ligação com 2 hidrogênios e cada um deles faz essa ligação dupla, porque, como a gente sabe, carbono só faz 4 ligações, né? Então, 2 hidrogênios deixam de fazer parte da molécula. Em vez de a gente ter um CH3 ligado a um CH3, nós vamos ter um CH2 ligado a um CH2 duplamente. Então, são 2 hidrogênios a menos. Tem essa deficiência de hidrogênio. E isso é transmitido através dessa fórmula. Ou pode ser também que seja uma molécula bem complexa, diferente do que a gente está acostumado, tenha, sei lá, 3 ciclos. A gente não pode ter certeza, mas é um indicativo de que existam ou 2 duplas, ou uma tripla, ou ciclos, ou um dieno, ou um ciclo com dieno. Muitas coisas podem acontecer. Na verdade, não é um hidrogênio só a menos, né? Seriam 2 hidrogênios. Tipo, se você pensa, tem 2 carbonos, aí ele só está fazendo ligação simples, vai ter quantidade X de hidrogênio. Quando a gente coloca uma dupla, fica menos 2 hidrogênios. Esse número, o IDHC1, não está ligado diretamente a ter menos um hidrogênio do que deveria ter na estrutura. Mas sim a quantidade de duplas ou ciclos que essa estrutura possivelmente tem, entende? Se é o IDH1, então pode ter ou uma dupla ou um ciclo. Entendi essa parte. Então, no caso do C6H5CL, você disse que poderia ter uma tripla ou um anel aromático. Isso, ou várias duplas, né?
Quer dizer, essa Então, fórmula acho que não permite. Então, no caso de um IDH ser igual a 2, então indicaria que você poderia ter até duas ligações duplas, sim. Isso, o IDH2 pode ser ou duas duplas, pode ser um ciclo e uma dupla. Aí a gente tem que ficar brincando com essas possibilidades, obviamente, respeitando as regras da química, né? Carbono fazendo 4 ligações, enfim. É basicamente isso. O IDH ele vai nos dar uma informação sobre a fórmula molecular que a gente tem, entendeu? Então, o caminho, as deduções que a gente vai ter, vai ser de acordo com o que a gente tem como informação, entendeu? E no exercício a gente vai acabar entendendo um pouquinho melhor isso, que agora pode estar meio confuso, mas exercitando a gente vai entender tudo. É isso. Esse primeiro exercício é só para vocês mesmo fixarem assim, esse conceito de DH e praticar um pouquinho, mas no próximo exercício vocês já vão ver como vai ser importante para a gente na questão de predizer, né, de dizer qual a estrutura está relacionada com determinado espectro de infravermelho. O IDH1 vai indicar que tem anel benzênico, porque o anel benzênico não é fecha, é um ciclo e tem 3 ligações duplas, então bate com o IDH4. Não é a ideia de que você vai pegar essa fórmula molecular que está aí, que eu trouxe, e você vai tirar 4 hidrogênios. Não, o IDH4 não significa que é essa fórmula molecular menos 4 hidrogênios. Você tem que olhar para o IDH e pensar assim, pô, o IDH é 4, então eu tenho possibilidade de ter 4 ligações duplas, uma tripla, que o IDH de quando tem tripla é 4, ou então o anel benzênico, que é o ciclo mais 3 ligações duplas, sabe? É esse o raciocínio. O raciocínio não é retirar hidrogênio, porque o IDH é 4, eu vou tirar menos 4 hidrogênios. Só uma coisinha, tripla, o IDH é 2, são duas, como se fossem duas duplas. E, gente, uma coisa que eu... Você deve estar confundindo. Uma coisa que eu tinha falado antes, que cortou, vocês estão tentando deduzir uma fórmula estrutural a partir do IDH. O IDH só é uma ajuda. A gente não vai cobrar que ninguém deduza toda uma fórmula estrutural e desenhe a molécula a partir do IDH. Isso é só uma ajuda. Exatamente. Ele vai direcionar a gente na análise do infra também, né, nas atividades mais para frente. O IDH vai te ajudar a pensar nas possíveis estruturas e você, com essas possíveis estruturas, você vai olhar para o espectro de infravermelho e ver qual é que mais condiz com o espectro, entende? Ele por si só não vai dizer muita coisa, é ele e o espectro. Aí você vai olhar para a estrutura que você está propondo ali e para o espectro. No primeiro exercício da lista, na letra A, você é um exemplo perfeito disso, porque você tem um C7H8, um IDH4, e vai ter um anel com 3 duplas e um anel. Então, por isso, seriam 4. E você está falando do primeiro do manual? Ou não, da lista mesmo, né? Da lista mesmo. Pronto. O que eu ia falar era o seguinte, que tipo, dá pra gente pelo menos identificar quando tem um anel em relação ao número de hidrogênios com relação ao carbono, por exemplo. O C6H12, a gente sabe que ali ele vai estar ligado a 2 carbonos, né? Isso, cada um. Tem possibilidade do primeiro ser um anel benzênico? Entendi o que você está querendo dizer. Você está querendo, então, juntar o valor do IDH e você está olhando mesmo a quantidade de carbonos e hidrogênio que tem na fórmula molecular. Visualizando as possibilidades. Sim, você está certo. É um forte indicativo. Isso. Mas você só pode concluir olhando o espectro. Não dá para concluir. Você tem 2 fórmulas que tem 6 átomos de carbono, mas tem IDHs bem diferentes. E na primeira, já é certo que não tem anel aromático, o IDH só é 1. Eu acho que é isso que está querendo chegar ao raciocínio. Não, eu entendi. É aquela regra do H2 mais N. Se você pega o carbono e essa quantidade de hidrogênio é 2 mais o número de carbonos, então você tem ali, provavelmente não tem um anel benzênico. Eu não sei se vocês estão conseguindo perceber. É só uma regrinha mesmo de forma estrutural. Eu entendi o que você está querendo dizer. É tipo fazer uma análise também baseado naquelas fórmulas, entre aspas, características de cada função, né, de cada grupo. Isso. 2, a primeira fórmula, e 1, a segunda
Então, aqui, ó, pronto. Exemplo, IDH2. O que é que a gente pode ter aí de possibilidade? Duas ligações Alguém? duplas? Pronto, pode ser duas ligações duplas, um ciclo e Um uma ciclo e uma dupla. Pronto. É basicamente nesse caminho aí que vocês têm que pensar. Aqui a gente só vai usar ele para ter um norte do que pode ser a estrutura. Mas ele não vai te dizer o que é, não. É só o norte mesmo. IDH é o norte para a gente, para construir a estrutura de acordo com o espectro. Sei que vocês estavam ávidos por isso, então aqui está um espectro de infravermelho para a gente interpretar. Pois bem, então eu tenho aqui a fórmula molecular, C6. Desconsiderem a quantidade de hidrogênios, a quantidade de hidrogênio certa é essa aqui, eu coloquei errado, é C6, H14O. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular o IDH, né? Pronto, calcular o IDH. A gente calculando o IDH dessa molécula, nós temos o IDH zero. Isso significa dizer o quê? IDH zero, então significa que não tem nenhuma ligação dupla, não é isso? Isso, não tem nenhuma dupla, não tem nenhum ciclo, né? E, Ótimo. obviamente, não tem ligação tripla. E também não tem ligação tripla. Pronto, então calculado IDH zero, a gente sabe que a fórmula é C6H14O. O que a gente vai fazer agora é construir, né, possível isômeros para a gente ir vendo o que tem na estrutura desses isômeros e comparando com o espectro de infravermelho e ver quais são, né, os estiramentos que batem ou não. Então, nessa fórmula aí, rapidamente, vocês pensam em alguma estrutura? O pico de álcool, né? Aqui no começo, maior que 3.000. Pronto, perfeito. Toda vez que vocês virem um espectro de infravermelho, ele tiver essa banda larga, né? Vocês estão vendo que ela é mais larga, intensa, acima de 3.000, aqui está em 3.324. Pode ser o estiramento da ligação de OH de quê? De álcool. Isso, álcool ou fenóis. Então, a gente já pode dizer que é um álcool, né? Mas ainda assim, só para vocês terem um exercício, vamos fazer o seguinte. Aqui eu propus duas estruturas. Hexanol, quase que não sei o nome da estrutura. O hexanol e o metoxipentano, certo? Um éter e um álcool. Vocês concordam que esses dois aqui são isômeros constitucionais e têm a mesma fórmula molecular, certo? Então, agora o que a gente faz? A gente vai buscar no espectro de infravermelho, né? Os estiramentos, as deformações, estiramento ou deformação axial, tá, gente? A gente pode chamar deformação axial, tanto estiramento quanto deformação axial. Os estiramentos ou as deformações angulares característicos dessas estruturas aqui. Então, no álcool, a gente buscaria o OH do álcool, que tá claro já, que tá aqui. E no éter, a gente teria que buscar o estiramento referente à ligação CO do éter, certo? Uma coisa que eu não falei para vocês, mas era para eu pedir para vocês abrir a tabela. É esse o esquema que a gente vai fazer. Propôs os isômeros, a gente vai atrás dos sinais referentes às ligações características de cada um. O OH do álcool, esse aqui está muito fácil, né? A gente viu que tem essa banda larga aqui, acima de 3.000, é o OH de álcool, mas sei lá, vai que alguém está na dúvida e propõe um éter também, que só para... O OH, você quer saber, tem o álcool e fenol. Aí ele tem 3.600 a 3.000, 3.650 a 3.600 e o outro de 3.550 a 3.200. Pronto, é justamente nesse ponto que eu quero chegar. Da gente olhar, agora é o momento da gente olhar para a tabela e confirmar esses sinais ou não no espectro. Então, aqui esse primeiro sinal, tá vendo? OH de álcool fenol. Aí, aqui na tabela, a gente vai ter o tipo de vibração. Quando tiver esse Vzinho aqui, é estiramento ou deformação axial. Aqui, né, a faixa desse estiramento. Comprimento de onda, que a gente não precisa se atentar a isso. E uma coisa muito importante é vocês ficarem de olho aqui, ó, que é na intensidade, forma e observações. Então, aqui, OH de álcool e fenol, tá nessa faixa, né, de 3.600 a 3.650, e ela vai ser uma banda forte, esse F é de forte, né, aguda,
e ela vai ter essa característica de banda forte e aguda para OH livre, e a característica de forte e larga, para OH associado. Porque esse OH livre ou associado tem relação à molécula que está fazendo, tem interação ligação de hidrogênio intramolecular ou não é isso? Não, é ligação de hidrogênio intermolecular. Basicamente, ela está em fase líquida ou fase gasosa. Então, a OH livre, a molécula está em fase gasosa, então não está fazendo interação de ponte de hidrogênio, ligação de hidrogênio, e o associado está em solução ou em sólido. E aí pode ser intra, nesse caso também, não tem problema. Mas, ok, então. A princípio pode ser intra ou inter. Pronto, então a gente viu, né, que tem esse sinal aqui de OH de álcool fenol. E outra coisa que eu falei para vocês, né, o éter lá que eu propus, né, para que alguém não saiba que é OH de álcool fenol. Então a gente vai procurar a ligação o quê? CO de éter. 1150. Cadê, gente? 50 aí, ó. Aqui, pronto. Aí você tá em dúvida, é um álcool ou um éter? Pronto, a gente vê essa faixa, 1085 a 1150. Volta lá no espectro e vê se tem algum sinal nessa faixa com as características que tá lá. Foi de 1150 a... Aqui no espectro, aí vocês vão perceber que a gente não tem um sinal característico dessa ligação. Então, a gente já pode eliminar. Eliminando, então, se você está com dúvida entre o éter e o álcool, você já pode eliminar o éter e ficar com a opção do álcool, certo? Pronto. Uma vez que você sabe que é o álcool, e aí você vai descrever, né, os outros sinais. Você está lá fazendo sua prova, você vai descrever os outros picos. Aí o que eu trouxe para você já. Essa é a forma como a gente deve responder, né, a questão. Esse Vzinho aqui, como eu já falei, é de estiramento. Aqui a gente tem o estiramento da ligação OH em 3.324, aí colocar 3.324 centímetros quadrados, referentes ao H, né, sinal largo. E aí, quais são os outros sinais que a gente vai se atentar mais? Os sinais da metila e CH2, né, que são esses sinais aqui antes de 3.000. Então, essa tabelinha também aqui, ela ajuda a gente, tá? Porque aqui, ó, sinal em 3.324. Essa aqui é a intensidade do sinal, né? A transmitância. Se a transmitância aqui está em 20, quer dizer que esse sinal aqui, ele é o quê? É um sinal forte, certo? Então, sinais que têm a transmitância de 30 para baixo são considerados sinais fortes. Então, a gente sempre vai olhando aqui, tá com dúvida em marcar aqui, vir aqui bonitinho, certinho. Olha aqui o sinal e olha a transmitância. Então, aqui a gente consegue dizer se o sinal é forte, se ele é fraco. Então, aqui a gente tem um sinal do álcool, certo? Logo depois aqui, esses sinais, né, que geralmente eles ficam assim, bem juntinhos, em 2958, a gente tem o sinal referente à ligação CH da metila. Depois a gente vai ter em 2874 o sinal referente à ligação CH, né, o estiramento referente à ligação CH do grupo CH2. E em 2861, o sinal referente também à ligação CH do grupo CH2. Daí a gente tem os estiramentos simétrico e assimétrico. O estiramento assimétrico, ele sempre vai ter o maior comprimento de onda. Então, esses dois sinais aqui, a gente sabe que é referentes a CH2, né, que a gente vê lá na tabela, e a gente sabe que o sinal maior comprimento de onda vai ser referente ao estiramento assimétrico. E para fechar, né, a caracterização, a gente vai para a ligação CO de álcool. Não, 1069, tá vendo? Que ele está aqui com a transmitância de 39. Então, tá ali de forte para médio, que seria esse sinal aqui. Então, é basicamente essa análise que vocês têm que fazer quando vocês pegarem uma questão de infravermelho. IDH propõe isômeros. E daí, desses isômeros, vocês vão olhar para o espectro e ver o que condiz, né? O que condiz ou não com o espectro de infra e descrever esses sinais. Lembrando que a gente não tem como, né, analisar todo o espectro, não se preocupem com isso, mas o que vocês têm que ter em mente é que vocês têm que necessariamente descrever
os sinais referentes, né, aos estiramentos, às deformações angulares, que são característicos da molécula. Então, vocês não podem, numa prova, dizer que é um álcool e não descrever OH, não descrever CO do álcool, só descrever, por exemplo, CH3, CH2, porque CH3, CH2, quase toda molécula vai ter aí, né, orgânica. Então, ficar atento a isso, é descrever os sinais mais característicos e a maior quantidade de sinais possível, lembrando que não será possível descrever todo o espectro, né? Eu acho que eu dei uma acelerada, alguém tem uma dúvida, pergunta, questionamentos? Então, deu para entender mais ou menos a dinâmica, né?